Sonhos se encaixam como dom de profecia? Sonhos. Então sim, como foi falado, né, é uma categoria. Quando em Atos 2 ele fala que nos últimos dias os jovens profetizarão, os velhos terão sonhos, é um paralelismo ali da profecia de Joel no hebraico lá atrás, que é um paralelismo semântico dizendo basicamente a mesma coisa em duas gerações. Não é que somente os velhos vão sonhar, eles também vão profetizar, ele só está fazendo um paralelo. Então o que ele está fazendo ali? Meio que mostrando que sonhos cabem dentro de uma categoria de profecia também. E eu acredito que Deus pode falar por meio de sonhos, mas como categoria profética, congregacional, só que vai exigir da mesma forma uma avaliação, né? E é uma avaliação que a gente pode tirar exemplos, por exemplo, do próprio sonho de Daniel, do sonho de José, como aquilo aconteceu, como aquele sonho foi avaliado por José. E no final das contas, Eclesiastes vai dizer para a gente ter que ter cuidado com sonhos também. Né? Tinha gente, minha mãe não pode ter nenhum sonho. Minha mãe já sonhou comigo desviado várias vezes, assim. Aí quando eu fui ser pastor batista, ela disse: "Está vendo como era verdade? Você não acreditou?" Mas é bom porque Eclesiastes vai dizer que os sonhos da noite vêm pelos muitos cansaços do dia. Então às vezes você está muito cansado e você sonha, e você quer interpretar aquilo como se sempre fosse Deus falando e tal, assim com você. E às vezes não, é só um sonho bem maluco de um jacaré voando e depois falando com você, e não necessariamente né? Mas nem esse Nárnia, né? O jacaré falando é o dragão, a antiga serpente, não é não? Então talvez tenha algo. Mas eu tive uma experiência quando eu era criança, eu era pequeno, eu estava muito doente, e não estava sarando, minha avó orando. E eu lembro do sonho, eu lembro que uma mão enorme veio por baixo da minha cama e me subiu. E era delicioso. Era Deus, era o amor de Deus. E aí eu fui levando assim, eu fui subindo, e aí eu acordei depois e falei assim: eu já sarei, não preciso de remédio não. Aí o povo ficou preocupado, né? Mas aí minha avó que estava acompanhando os dias, falou que realmente eu amanheci do nada. Eu amanheci bom, sarado. Mas eu tenho a memória muito clara que não era um sonho normal. Não era um sonho normal. Mas o sonho no sonho isso era dito, que eu estava bem, que eu ia ficar bem. Mas eu ia mencionar sobre os tipos de dons. Eu tenho um palpite aqui, na verdade não é meu, é de um cara que nem é um estudioso de dons, é um pastor aí que há muitos anos atrás ele trabalhou muito no Brasil, David Cornfield, talvez você conheça, trabalhava com formação de liderança. Eu não sei de onde que ele tirou isso, mas depois eu fui fuçar e eu achei que fez muito sentido. Ele diferenciou entre dons manifestacionais e dons motivacionais. E o que ele chama de dons motivacionais? Por exemplo, o dom de operação de milagres é uma manifestação. Ele não envolve um conjunto específico de sentimentos morais, por exemplo. Não tem nada disso. É uma operação miraculosa, não prevista, não tem a ver com o caráter de quem está exercitando. Mas Paulo inclui, por exemplo, entre os dons lá, em Romanos 12, ele inclui misericórdia e inclui, por exemplo, vamos pegar o caso de misericórdia, né? Misericórdia aparece também como uma virtude de caráter, como obra, fruto do Espírito. E como é que fica isso? É uma coisa permanente porque é uma disposição da personalidade. Então, esse dom, o dom que às vezes chama de liderança também, né, que tem um equivalente disso lá, ou de serviço, talvez eles sejam, a diaconia, eles sejam dimensões da personalidade que são extraordinariamente insufladas, ok? Pelo Espírito Santo, mas são coisas da personalidade, talvez por isso eles parecem ser contínuos, porque eles viram um conjunto de habilidades que Deus usa sistematicamente, mas não é alguma coisa que é uma manifestação que vem e vai, porque é um traço da personalidade que virou uma ferramenta carismática. Então, o dom de misericórdia, nesse sentido, ele realmente é muito diferente de um discernimento de espíritos. Né? Enfim, eu acho que é um palpite. Sim, legal. Você fez uma distinção aí em relação a tipos de dons, né?
Eu percebo que, às vezes, em alguns lugares, algumas pessoas fazem algumas distinções do tipo, esses dons são os dons espirituais e os outros dons têm uma outra categoria. Assim. Existe uma ênfase muito grande nessas coisas que trazem essa visão mais sobrenatural, né? Essa coisa mais miraculosa e tal. E não tem uma ênfase muito grande, às vezes, misericórdia, etc. Vocês têm alguma distinção? Quase talentos, assim, né? Tipo assim, Só a pessoa tem uma habilidade e pronto, né? Eu acho que um dos meus problemas com... Porque assim, quando a gente divide mais permanentes, mais parte do caráter e tal, a nossa ideia é trazer um equilíbrio para ver o que a gente está vendo na Escritura. Por exemplo, não é que o cara é um curandeiro e cura quando quiser. Então parece ser mais ocasional. Já o de pastoreio parece ser algo assim mais permanente, tá? Porque a gente vê ali. Só que as divisões geralmente são feitas pelos cessacionistas para dizer que os dons miraculosos de cura, de profecia, que envolvem manifestações, eles são chamados de dons sobrenaturais. E os outros dons naturais. Só que para mim isso é estranho. Porque Paulo não faz essa divisão. Para Paulo, é o Espírito que está sendo manifestado, independente de tudo. Mas por que eles falam isso? Eles vão dizer, não, porque o cessacionista ele não afirma que todos os dons cessaram. Eles afirmam que os dons sobrenaturais ou revelacionais, como cura, que é revelacional, como base para a mensagem dos apóstolos, milagres, apóstolos, os profetas, aí botam o bolo tudinho. Eles dizem, olha, esses dons cessaram, esses não. Mas onde é que Paulo faz essa divisão na lista? Aparece junto esses eles dons aparecem nas listas, né? E no 12 eles aparecem misturados, e no 14, e no Romanos 14 e 12, Paulo já coloca em outra ordem. Então não me parece que Paulo está querendo construir uma lista para fazer esse tipo de divisão de isso aqui é natural. Porque fazer parte do caráter nessa proposta não é dizer que é natural como um talento que a pessoa nasce. É dizer que o Espírito está atuando, tendo como base algum traço daquele caráter, alguma coisa assim, e ele ainda está fazendo essa transformação do Espírito, é uma transformação do caráter. Então, Gui, mas eu acho que o critério é que tem que ter uma graça. Sim, é um meio perfeito. da graça se manifestar. Sim. Então, se existe um alegado dom natural, mas que a graça se manifesta ali e o sobrenatural acontece, que são as virtudes teológicas se manifestando, o fruto do Espírito é construído, a consciência da realidade de Deus vem, gente é edificada, gente se converte, então isso é sobrenatural. Sim. Não importa se... Então não é que é um talento natural só que Deus está usando. Não, é um carisma. É tudo a mesma coisa. É sobrenatural da mesma forma, né? É esse cuidado que a gente tem que ter. Uma vez, falando sobre isso, eles falaram, por exemplo, do dom de administração, como sendo um dom natural. Eu digo, ok, tem algum aspecto ali, mas se for para ser tão natural assim, chama um contador descrente e diz que ele tem esse dom, mas a gente está fugindo de várias coisas aí, né? Primeiro, o que Pedro está querendo falar ali? Qual é o propósito? Ele não está querendo falar que a igreja não pode ter contatos com contadores descrentes, nada disso. Ele está falando daquele dom naquele contexto eclesiástico ali de igreja, de comunhão, que ele chama aquilo. Só que o problema é que a galera está pegando o nome e pegando o conceito moderno de administração geral e levando para lá, em vez de pensar como Pedro está construindo aquilo lá e etc. Né? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. O Palmer Robertson, no livro dele, A Palavra Final, livro, com todo respeito também, péssimo também. Todo respeito. Todo respeito. Sem querer também, né? É que ele tem um outro livro legal, né? O Cristo dos Pactos. Cristo dos Pactos é um livrinho bom, né? Bom. Mas a palavra final é dureza. É doloroso. Não, falei. Complexo. Mas é complexo. O que eu quero dizer é que qualquer divisão precisa ser... o que precisa ser levado em conta é que a operação do Espírito acontecendo ali. Não que uns não tenham, outros... Isso não parece ser o que Paulo está construindo ali no texto. Porque poderia ser se Paulo, por exemplo, ligasse esses dons a essa questão dos fundamentos dos apóstolos, né? Que é o que a galera faz essa ligação geralmente. Sim. E por isso eles cessaram, né? Sim, exatamente. Mas não, parece que não é o caso, né, em nenhum momento.